Fê, o fato é, eu não consigo faturar bem no meu consultório. Eu não consigo colaborar no meu orçamento familiar. Eu sempre dependo de outras pessoas para realizar coisas que eu deveria comprar com o meu trabalho enquanto dentista. Eu sou Fernanda Lima Dantas, dentista há 13 anos e mentora profissional de mais de 600 senhoras alunas, e hoje eu quero te contar como lidar e no final te fazer um super convite. Eu quero te contar como lidar com essa situação e o que você pode fazer através da minha própria trajetória. Eu quis gravar esse vídeo para explicar melhor como que eu cheguei aqui, quais as conclusões que eu tirei no meio do caminho, poder te ajudar compartilhando mais dessa história. Pois bem, o meu primeiro passo enquanto dentista, eu me formei no final de 2010. Meu primeiro passo enquanto dentista, precisar ter controle do quanto eu cobro no consultório. Então, quando eu comecei a atender em clínicas populares, eu atendi em municípios próximos aqui a Fortaleza, onde moro, eu comecei a perceber que se eu continuasse naquele tipo de atendimento onde eu não tenho controle do quanto vai ser cobrado do paciente, não teria como melhorar. Porque, veja, eu ganhava por diária. Então, eu podia atender 50 pacientes ou podia atender 10 pacientes. Para mim, ia dar no mesmo. Depois, eu comecei a atender por porcentagem. Então, já não dava tão no mesmo, mas ainda assim, eu não tinha o mínimo controle sobre quanto se cobra. Então, eu começava a fazer tratamentos mais complexos e eu recebia o mesmo se o tratamento fosse simples. Entende como aquilo ali começou a me mexer com a minha cabeça e dizer assim, poxa, mas para esse caso aqui é muito mais complexo e eu tô recebendo a mesma coisa, não faz sentido. Então, eu comecei a ter uma necessidade de ter controle do quanto eu cobro no consultório e eu percebi que eu faria isso tendo o controle da minha experiência no meu próprio espaço. Então, eu comecei a trabalhar no interior, juntei um dinheiro para conseguir estar num local que fosse meu, um local simples, num consultório bem afastado ali do centro, do fervo, do local da cidade mais badalado, porém foi o que foi possível para mim. Então, eu comecei a montar uma base de pacientes, tive a ajuda de convênios, então eu me credenciei, minha gente, em mais de 10 convênios de uma vez só. Tu imagina a loucura que não virou a minha agenda. Então, daquela pessoa que não tinha paciente nenhum, eu comecei a ter sim pacientes todo dia, porém, mais uma vez, eu não tinha controle do quanto eu ganhava. Mais uma vez, independia se o caso era complexo, se eu precisava de mais tempo para explicar aquele tratamento ou de menos tempo, eu ia receber a mesma coisa do convênio. Fora as inúmeras glosas, inúmeros estresse de regras que tiravam não sei de onde e eu tinha que seguir, se eu não seguisse eu não iria receber, sendo que eu já fiz o tratamento no paciente, enfim, eu tomei muito prejuízo nesse meio tempo. Então, eu comecei a perceber que eu precisaria, além de ter o controle do quanto cobrar, eu precisaria que aquele paciente fosse meu e eu precisaria aprender a fazer essa captação. Então, além disso, eu comecei a perceber que aquela via que eu escolhi, os convênios, não era uma boa ideia. Então, eu me mudei de bairro, saí daquele local em que eu teria muito mais dificuldade para cobrar o quanto o meu serviço realmente valia, fui para um local melhor na cidade, ao mesmo tempo comecei a cortar os convênios. Muito bem, só que isso não foi o suficiente. Eu percebi que mesmo estando no meu espaço, eu ainda tinha dificuldade de fazer novos pacientes particulares me encontrarem. Então, eu comecei a estudar o que eu precisaria fazer. E aí, a minha ideia foi, já sei, vou fazer mais cursos, porque eu não estou faturando bem por algo que eu ainda não sei. Então, na época, eu acho que era 2015 ou 2016, não vou lembrar exatamente agora, eu fiz um curso de lentes de contato, que era o que tava na época, né? Nossa, agora fatura bem no consultório quem faz lente de contato. Lá fui eu fazer um curso de lente de contato dental e, para minha surpresa, os pacientes não começaram a chegar para mim. Então, tinha uma curva de aprendizado com a qual eu me deparei e eu não estava pronta para aquilo. Então, eu ficava muito frustrada com os meus casos. Eu falando, mas eu não sei fazer, eu aprendi e não consigo vender porque eu não estou segura, porque o meu caso não é bom. Eu, como ortodontista, eu sou especialista em ortodontia, eu não estava satisfeita. Então, eu deixei de lado e fui aprender outros procedimentos. Então tá, então agora é a bichectomia. Quem é mais, já passou por um tempinho na odontologia vai se identificar, com esse momento em que as coisas aparecem como por um milagre
para alavancar o seu consultório. Então, primeiro falei de contato, depois fabichectomia. Então, eu também me deparei com, mais uma vez, uma curva de aprendizado. Os pacientes não estavam na minha porta miraculosamente depois de eu fazer o curso. E aí, foi onde, depois de um tempo, surgiu a onda dos botox e preenchimento. Lá vai a Fernanda fazer um curso de botox também, de preenchimento também, porque o meu faturamento não tá alto ainda por algo que eu ainda não sei. Veja bem, eu, especialista, formada essa época já, eu acho que há mais de, 6, 7 anos, com diversos e inúmeros casos nas costas, fazendo mais cursos, aprendendo coisas novas para ver se aquilo ali me tirava de um lugar de faturar pouco. Eu tenho o meu espaço, eu tenho o meu consultório e ainda assim eu dependo de convênios para colocar paciente aqui dentro. E esses pacientes do convênio, eu tenho dificuldade de convertê-los para particular. Os pacientes que chegam particular, eles só querem fazer coisas pontuais comigo, então eu vou, na minha cabecinha, fazer mais cursos para que eu possa aprender novas coisas, e aquilo ali foi me frustrando. Chegou um ponto em que eu disse, não quero mais aprender nada novo, agora eu vou focar naquilo que eu já sei fazer, né? Eu sou ortodontista, e minha especialização eu comecei logo que eu me formei, então eu tenho bastante caso desde a faculdade, eu sempre quis ser ortodontista. Então o que é que eu pensei? Poxa, falando isso em voz alta não parece um pensamento muito certo hoje, mas naquela época era, né, pra mim. Eu pensei assim, bem, se eu estou com dificuldade para iniciar novos casos de ortodontia, eu vou me aprofundar. Então, fiz cursos de dobras, comecei a estudar sobre aparelhos invisíveis e, mais uma vez, veja qual é o sentido que faz isso. Se eu não estou conseguindo fazer o paciente iniciar o tratamento comigo, eu simplesmente achar que eu vou fazer um curso para aprender uma coisa nova, mais uma vez, ainda que dentro da minha área, mas se ele não está nem iniciando o tratamento comigo, de que adianta eu finalizar esse caso melhor? Então, depois de um bom tempo nessa de eu vou aprender uma coisa nova e não conseguir vender essa coisa nova, a verdade é essa, eu comecei a perceber, né, ao passo que eu sempre gostei muito de marketing, eu sempre, desde o dia zero do meu consultório, depois outro dia eu aprofundo dessa história com vocês, mas eu comecei a fazer conteúdos mesmo, assim, depois de algum pouco tempo, eu comecei a produzir conteúdo e falar sobre o meu assunto, só que eu falava de uma maneira muito técnica, às vezes eu gerava medo das pessoas, eu fazia conteúdos que não comunicavam nada com nada e por isso eu não tinha resultados. E aí eu ficava com medo de investir numa coisa que eu não estava vendo resultado. Então o pessoal falava assim, mas é só investir no tráfego. É só colocar... Sim, mas se eu não tô tendo resultado, como que eu vou investir e perder meu dinheiro, que já não tá sendo a coisa mais fácil do mundo de conseguir? Como que eu vou investir numa coisa que eu tô vendo que não tá resultado? Então eu produzia vídeos, eu produzia carrossel, conteúdo no Facebook, blog, site, eu já cheguei a ter site essa época, porque me disseram que, nossa, mas você não tem paciente, porque você não tem um site? Então lá fui eu mesma que fiz o meu próprio site, fui atrás de aprender como é que se faz para não depender de ninguém para ter que atualizar as informações. E para minha surpresa, aquele site não me converteu paciente nenhum. Muito embora ele fosse bem posicionado, eu nunca consegui um paciente vindo dali. O meu terceiro erro, além de investir em coisas e cursos, foi começar a ouvir pessoas que não fazem ideia do que é ter um consultório odontológico. Por mais que elas estivessem bem intencionadas, eu ouvi coisas como: você tá sem paciente porque você cobra consulta? A sua consulta é muito cara? Eu nunca vi dentista cobrar consulta, que história é essa? Então, aquilo ali começou a me fazer refletir, nossa, será que tá certo mesmo então? Outra coisa que eu escutei foi: você precisa do convênio. Por causa do convênio, é de lá do convênio onde você pode tirar os seus pacientes particulares. Então aquilo me dava a certeza de que eu sozinha não era capaz de conseguir movimentar a minha agenda, de melhorar o meu faturamento se eu não tivesse aquele convênio. Eu demorei muito para ter a segurança de realmente largar todos os convênios. Você não precisa demorar tanto quanto eu. Em relação à opinião, outra coisa que me atrapalhou era ouvir rodinhas de dentistas que só reclamavam da profissão, que só se juntavam para dizer: nossa, mas tá ruim, nossa, mas tá ruim para todo mundo,
Ah, mas paciente é assim mesmo. Olha, mas o CRO não olha lá as clínicas no centro que não tem biossegurança. Mas então aquelas rodinhas de reclamação me faziam acreditar que aquela era a realidade da odontologia. Afinal, estava ruim para todo mundo, não era só para mim. Então, aquilo ali me fazia acreditar que o que eu estava vivendo no consultório era absolutamente normal. Afinal, tá ruim para todo mundo. E aí foi onde eu decidi que não, chega, eu vou fazer realmente diferente. Eu comecei a observar os movimentos do mercado, calei as vozes ao redor, peguei aquilo do marketing que era melhor, o que eu tinha realmente tido resultado e comecei a replicar e focar apenas, unicamente no meu processo, nos meus pacientes. Foi onde eu montei um protocolo de bruxismo, veja bem, um procedimento que a grande maioria faz, que todo clínico geral tá habituado a fazer. E eu entendi como ajustar todo o meu processo para cobrar muito bem pela minha consulta e não só pela minha consulta. Eu, à época que atendi em consultório, cobrava 5 vezes mais, pelo menos, do que a minha concorrência por um protocolo de controle do bruxismo. Então, o que me fez chegar nesse ponto, com um procedimento que não era nem da minha especialidade, foi entender como estruturar o meu processo. E o que eu descobri anos depois, ajudando outras dentistas a implementarem esse processo dentro dos seus próprios consultórios, é que funciona. E não funcionou só para mim. Funcionou para pessoas que ainda não têm especialidade, que ainda nem têm consultório, que de repente locam turnos. Funcionou e funciona. Porque está baseado no marketing de experiência, que era o que eu precisava, não aquele marketing tradicional, o agende a sua consulta, foi onde eu me encontrei e é exatamente o que eu estou fazendo aqui com você, melhorando, incrementando a sua experiência comigo. Agora, se em um vídeo você já sentiu tantos pontos de identificação, já se viu tanto na minha jornada, você imagina o que a gente não faz dentro de um curso? Lá dentro do meu curso Consultório Inteligente, que você vai ter a rara oportunidade de participar. Eu vou abrir a 9ª turma agora no dia 14 de agosto de 2023, em uma das raras vezes que eu faço isso no ano. E eu faço isso raras vezes por quê? Porque eu realmente acompanho cada aluna. A gente vai ter a imersão, consulta de valor, onde eu vou te ajudar a estruturar todo o teu processo, montar planos de tratamento para que você venda tratamentos completos, independente da sua especialidade. E com isso você consiga faturar muito mais do que os teus concorrentes, inclusive. Se você quer ter essa oportunidade de fazer parte de um ambiente frutífero, de dentistas que se ajudam, essa mesma comunidade que eu adoraria ter tido acesso durante a minha jornada, eu criei aqui dentro. E você só vai entender quando você realmente estiver aqui do outro lado. Preencha a sua aplicação para participar da 9ª turma do Consultório Inteligente. Eu te vejo aqui do outro lado. Só clicar aqui embaixo. Conhecer a doutora Fernanda, para mim, foi um divisor de águas. O curso da Fernanda, que foi sensacional, foi um divisor de águas. E é aí que entrou a Fernanda na minha vida e foi um divisor de águas. Foi realmente um divisor de águas na minha carreira, na minha vida e na minha postura. E foi simplesmente um divisor de águas. Foi um divisor de águas para mim. Ele foi um divisor de águas na minha vida e pode ser também na sua.